Bom dia, turma. E aí, tudo bem? Hoje a gente vai dar início, a gente falou nas aulas passadas sobre os processos do metabolismo, como que ocorre o metabolismo, sobre o transporte, como se dá a retirada de elétrons, principalmente pelo transporte de hidrogênio, as moléculas que participam, os NADs, os FADs, que participam nessa captura de hidrogênio para a produção de ATPs, sobre as tipos de reações energônicas e exergônicas, por exemplo, fotossíntese, a gente falou da respiração e como que é produzida a molécula de ATP, adenosina trisfosfato. Então, hoje você vai dar um início, fazer uma pequena introdução sobre o que é fotossíntese. A gente vai estar trabalhando aí pelo menos umas 2 ou 3 aulas só sobre esses processos. Mas hoje a gente vai dar uma breve introdução e na próxima aula, que será no modo online, via live, a gente vai discutir mais brevemente as etapas da fotossíntese. A fotossíntese é um processo que é realizado pelas plantas e algas para a produção de glicose, compostos orgânicos e oxigênio, que é o ar, que é o gás que nós respiramos. Então, como eu falei, como que acontece? As plantas elas absorvem o gás carbono da atmosfera através tem organelas que participam desse processo de absorção de gás carbono e pigmentos, né, que auxiliam na captação de luz, refletem, eles absorvem tipos de luz e refletem a luz. Pigmentos, por exemplo, a cor verde das plantas é devido a pigmentos que tem na folha, pigmentos denominados pigmentos, tem os carotenoides e tem os pigmentos de clorofilas. Clorofilas são um tipo de pigmento. Essas colorações, os pigmentos, eles ajudam e auxiliam nas etapas da fotossíntese. A principal organela que é responsável pela fotossíntese nas plantas são os cloroplastos, que a gente vai falar sobre como que é dividido, e cada célula dentro do cloroplasto tem um papel importantíssimo. Por exemplo, quando a gente for falar da etapa fotoquímica, a presença da luz, e a etapa química, ou seja, fase clara e fase escura, que ocorre no estroma. Então tem duas fases e a gente vai detalhar muito quando a gente for falar das etapas. Mas a princípio a gente vai saber como que funciona a fotossíntese e como que é a sua equação, como que é a equação e quais células e pigmentos que são responsáveis pelos processos tão importantes. Então, a fotossíntese, ela, como eu falei, ela absorve o CO2 presente na atmosfera, as plantas, elas absorvem o CO2 na atmosfera através da absorção de águas e sais minerais provindos da raiz. Com a energia solar, a união entre o reagente, que é o CO2, e a água, com a energia solar, ocorre reações químicas ali que vai formar o produto que é a glicose a, e o O2, ou seja, tanto a glicose como o O2 são O2, o oxigênio, são vitais para muitos seres vivos nos ecossistemas. Então as plantas elas têm um papel importantíssimo nesse processo de sobrevivência de todos os outros seres vivos, porque produz o oxigênio e ainda produz glicose, que é uma fonte energética, fonte de energia para os seres vivos. Além disso, ela tem a capacidade de absorver o carbono atmosférico, impedindo o chamado efeito estufa, como se vocês verem na página 42, uma conexão onde fala sobre as mudanças climáticas, o aquecimento global, ou seja, qualquer tipo de matéria vai vir trazendo sobre a questão das mudanças climáticas e como que ela afeta no crescimento das plantas e o papel das plantas das florestas, moldando, auxiliando no clima. Então, a fotossíntese é um papel importantíssimo nisso, porque produz glicose, fonte de energia, e além disso produz
o oxigênio, que é o principal gás para que os seres vivos possam realizar a respiração celular. Ok? Aqui um exemplo: as plantas, as florestas, elas têm um papel importantíssimo nessa produção de oxigênio, mais uma só foto característica. E tem células que são responsáveis. As células nas folhas são os cloroplastos. Os cloroplastos são organelas responsáveis pelo processo de onde ocorre o processo de fotossíntese. Aqui um exemplo do cloroplasto. E a região onde ocorre é a região do tilacode. Geralmente, essa região, ou grana, a região do tilacode é a região que contém os pigmentos, né? Falei que tem tipos de pigmentos, pigmentos carotenoides e pigmentos clorofilas. E tem dois tipos, tem a clorofila A e a clorofila B. A clorofila A, ela que está responsável, está na maioria das plantas e algumas nas cianobactérias, algas, e a clorofila B está em algumas algas e plantas também. Então, mas a clorofila A, por exemplo, ela absorve a luz solar em faixas vermelho e violeta e reflete em uma cor, em uma coloração mais esverdeada, uma luz verde. Por isso que dá essa cor verde. A clorofila ela é a mais utilizada, o pigmento que auxilia e aumenta o processo de fotossíntese, nas reações de fotossíntese, ou seja, absorção de luminosidade, aumenta a capacidade de obtenção de luminosidade para que ocorram as reações para a produção de glicose e oxigênio. E os pigmentos carotenoides tendem também a aumentar esse processo de absorção da luminosidade, mas porém eles não participam da parte das reações, não desencadeiam reações fotossintéticas. Eles têm um papel importantíssimo na fotoproteção, eles protegem as plantas, principalmente para perda de coloração, perda disso, porque cria uma camada de proteção, mas eles não participam. Fica bem claro que os pigmentos carotenoides eles não participam, não desencadeiam reações fotossintéticas, somente os pigmentos de clorofila A e clorofila B, principalmente a clorofila A, que é a mais comum. E aqui o tilacode, quando ele emite o pigmento de clorofila, ou seja, ele reage, ele absorve vermelho e meio violado, mas emite de cor verde. Isso ajuda no processo de fotossíntese, desencadear a reação de fotossíntese. Mas, a princípio, o cloroplasto é a célula responsável por onde acontece o processo de reação de fotossíntese. E dentro do cloroplasto da organela tem uma célula chamada tilacóide ou grana, que onde vai acontecer a parte a etapa clara, ou seja, a parte fotoquímica da reação de fotossíntese. No grano é onde são essas regiões granuladas aqui, é onde tem a parte que vai acontecer a reação química. E o estroma, que é entre o tilacóide e o grano, é onde ocorre a parte a parte química, a fase escura da fotossíntese. A gente vai detalhar sobre isso. Mas a princípio, o que vocês precisam saber sobre o cloroplasto é a célula responsável pela realização de fotossíntese, porque e dentro do cloroplasto, da organela do cloroplasto, tem as células do tilacóide e do estroma, onde ocorrem as etapas da fotossíntese, a etapa clara, fotoquímica, e a etapa química, que é a fase escura da fotossíntese, que é o estroma. E tem pigmentos que são responsáveis pelo aumento de absorção de luz dos raios ultravioletas, que é a clorofila B, que é um pigmento que absorve cor avermelhada e violeta e reflete cor verde. Então esses pigmentos auxiliam na desencadear das clorofila A e clorofila B, a desencadear as reações fotossintéticas. Então, para princípio de conhecimento, a equação geral da fotossíntese é a seguinte: absorve, são 6 moléculas de carbono, absorve o CO2 através das plantas, absorve. A água, 12 moléculas
de água, ou seja, são absorvidos pelas raízes, através dos pelos absorventes, entra por osmose para dentro das raízes, dentre outros, lógico que tem outros minerais, sais, minerais que também são absorvidos pela planta, mas que muitas vezes não entram nesse processo de produção da glicose. Vem a energia luminosa que é absorvida, que aumenta a capacidade de absorção da energia luminosa pelo pigmento de clorofila, que tem a reação e forma a água e libera O2 para a atmosfera. Então essa é a reação da fotossíntese, é a principal equação da fotossíntese. Agora saber como que ocorre isso, a gente vai nas próximas aulas a gente vai estar falando de cada etapa de passo a passo de como que ocorre a reação fotossintética. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre as etapas da fotossíntese, que é a fase clara e a fase escura. A fase clara é a parte onde ocorre nos tilacoides. A fase escura ocorre nas células do cloroplasto, da organela do cloroplasto, denominada estroma, onde então tem a fase escura, fotoquímica, e a fase química, fase escura. Então na próxima aula a gente vai estar detalhando por videoconferência sobre as etapas da fotossíntese. Então a aula de hoje foi resumida nessa parte para dar uma síntese sobre o que é o processo de fotossíntese. Qualquer dúvida, não deixe de coloque nos comentários. Lembrando que nos comentários tem como você fazer um comentário via áudio ou via vídeo e eu vou estar respondendo. E sempre fique atento nos conteúdos, no chat, no fórum, que eu sempre vou estar postando diariamente sobre alguma coisa e sempre fique atento. Lembrando que é importante que acompanhe todo o conteúdo, porque os exercícios eles vão ser atribuídos de acordo com a participação de cada leitura de cada um nas aulas. Ok? E é isso. Até mais.